Sexo e religião é um tema que te deixa um tanto quanto preocupado ou preocupada. Esse é o nosso tema desse vídeo e te convido para ficar aqui comigo. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e esse vídeo é bem explicativo para você que de repente fica preocupado ou preocupada aí, sexo versus ser cristão, né? Muita gente me acompanha e fala essa pergunta para mim: Débora, como é que é, né, essa coisa toda de sexo versus a vida do cristão? Eu então decidi fazer esse vídeo. Primeira coisa, é muito importante a gente saber que sexo ele é feito por Deus, ele foi feito por Deus. Primeiro, porque o sexo é ele que nos proporciona a vida. Ele é que faz a vida seguir, o sexo é o que faz a vida ir para frente. Se nós não tivéssemos relações sexuais, nós pararíamos a vida, né? Nós não teríamos filhos, a vida simplesmente pararia. Então o sexo ele é abençoado por Deus, ele é feito por Deus. É claro, como absolutamente tudo, o sexo ele também pode ser promíscuo. Mas eu sempre digo para os meus pacientes, o sexo ele pode ser promíscuo para a vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas, mas ele não precisa ser promíscuo na sua vida, né? Assim como a gente tem várias outras questões promíscuas no mundo, mas elas não fazem parte da nossa vida. Então a promiscuidade ela é muito subjetiva e você pode escolher ter uma vida sexual completamente satisfatória, ter uma vida sexual feliz e saudável, inclusive leve, e enxergar o sexo como um presente de Deus na sua vida e também para o seu relacionamento. Tão importante para o relacionamento que o sexo ele é o termômetro do casal que vive bem. Débora, como é que é isso, né? O sexo é o termômetro, como é? O sexo não salva casamento. Não foi isso que eu disse. Quando eu digo para os meus clientes e os meus alunos que o sexo é o termômetro do casamento, muitas pessoas me devolvem com essa questão. Ah, mas então o sexo salva casamento? Aqui essa não é a ideia. E eu sempre os convido a comparar a sua vida sexual, o seu relacionamento com o sexo lá do começo. Mas eu não estou falando daquele sexo intenso, eu estou falando de uma vida sexual como um todo. Isso porque a intensidade já é um outro tema. A intensidade do sexo no começo do relacionamento mora na paixão. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas a verdade é que quanto mais o casal ele está bem, quanto mais o casal ele investe na sua vida, no seu relacionamento, na erotização, no tempo a dois, mais a vida sexual ela é abastecida. O sexo ele muitas vezes acaba sendo, na verdade, uma resposta de tudo que o casal vive fora da cama. Quando existe desrespeito, quando não existe erotização, quando não existe carinho, beijos, carícias, abraços, quando existe tão somente fora da cama um relacionamento de amizade, é muito comum dentro da cama também o casal se tornarem apenas bons amigos. Mas eu convido os casais a terem a vida toda uma vida sexual, uma vida sexualizada, uma vida erotizada. E o sexo ele vai se tornando um termômetro. Quanto mais o casal deixa o sexo apenas para a cama, menos esse casal tem uma vida sexual feliz e satisfatória. O sexo deixado só para a cama é o sexo mais pobre que existe. Agora, qual é a relação entre sexo e pecado? Né, Débora, sexo é pecado? Como é que é isso? O que eu quero fazer no meu relacionamento, como é que eu sei se é pecado ou não? Eu sempre resumo essa resposta com base no que você vive dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Por quê? Saber se é errado ou saber se é pecado vai muito além da minha resposta para você. Eu posso aqui chegar a falar para você e dizer, olha, sexo anal não é pecado, ou sexo anal ele é pecado sim. Sexo antes do relacionamento, do casamento, ele é pecado ou não é pecado. Eu falo que essa checklist que a gente pode oferecer aqui, ela é uma checklist um tanto quanto vazia, um quanto tanto sem sentido. Agora, quando você pensa na sua individualidade sexual, quando você pensa no seu relacionamento
em se tratando de sexo, aí você coloca 3 pilares para saber se é certo ou não. O primeiro pilar é o pilar do acordo no seu relacionamento. O que você quer, o que você deseja e o que a sua parceria deseja também no seu casamento, estão em comum acordo? Vocês dois querem que isso aconteça? Porque se não estiverem em acordo, aqui já entra uma confusão no seu casamento e faz com que o seu relacionamento ele não seja saudável por conta disso. Então a primeira coisa é acordo. O segundo aspecto é, isso traz prazer para os dois, isso não traz dor e nem desconforto. E aqui eu me refiro tanto a dor e desconforto físico, quanto a dor e desconforto emocional. É claro que eu não estou falando de crenças sexuais, eu não estou falando de tabus sexuais, eu estou falando de preferência e de satisfação sexual mesmo. Então, se dentro desse acordo, para saber se sexo é pecado, aí o que você quer fazer é pecado dentro do seu relacionamento, abra esse leque primeiro para um acordo, vocês têm um acordo sobre isso. Segundo, se aquilo que você quer trazer para dentro do seu casamento, se isso traz conforto. Agora, se isso traz dor ou desconforto, seja físico ou emocional, eu já convido você a repensar. Será que vale o preço de você introduzir isso dentro do seu casamento, sendo que vai trazer dor ou desconforto, talvez para você ou até mesmo para outra pessoa? E o terceiro aspecto para pensar nesse sexo versus pecado é a paz, né? Débora, mas é possível a gente viver em um relacionamento, a gente ter uma relação sexual e ter paz? Claro que existe, né? A paz, ela mora nos 2 tópicos anteriores que eu falei, do acordo versus ao conforto ou desconforto, né? Que traz aí para a própria relação. Então, quando o casal ele faz um acordo, tudo está tranquilo, sem dor, sem incômodo, e isso proporciona paz, então você começa a fazer com que a sua vida sexual no seu lar cristão comece a acontecer de maneira completamente saudável. Aí agora, sobre o sexo na vida do cristão, né? Eu quero abordar o sexo versus saúde. O sexo ele vem primeiro, né, como eu falei lá no comecinho do nosso vídeo, ele vem exatamente porque a vida é para frente. O sexo ele é abençoado e ele é abençoador. É por conta dele que a vida segue. E Deus quer que a vida siga. É por conta dele que a gente institui família. É por conta dele que a gente diferencia o casal. Uma das maiores uniões que uma pessoa pode ter é a relação sexual. Nada é tão intenso como a relação sexual na vida de um ser humano. Isso nos conecta. Aliás, isso é muito sério, até mesmo sistemicamente falando. Então, a relação sexual ela traz essa união que só o casal tem. Ela traz essa união que só as pessoas que se relacionam conseguem viver. É uma intimidade que não existe com quem a gente não pratica uma relação sexual. E além do que, o sexo ele é saúde, ele é saudável. O sexo ele aumenta o nosso humor. Sexo ele aumenta a nossa imunidade. Pois é, exatamente isso. Exatamente porque na hora da relação sexual, com o prazer que é liberado, são liberados junto com esse prazer vários neurotransmissores que proporcionam bem-estar, relaxamento, recompensa e isso naturalmente aumenta a nossa imunidade. Sexo também faz bem para o coração, isso porque basicamente é comparado aí a uma atividade física leve a moderada. O sexo ele faz com que a gente durma bem, exatamente porque é liberado vários neurotransmissores, como por exemplo de relaxamento, que faz com que a gente durma de maneira mais profunda, mais rápida e que a gente descanse, exatamente porque tem um relaxamento dos nossos músculos. Então eu falo que a vida do cristão e o sexo na vida do cristão, ele pode ser tão saudável como qualquer outra prática que a gente tem. E eu sempre costumo comparar a relação ou o sexo da vida do cristão como, por exemplo, como você faz exercício físico na academia. Assim como você vai ao médico nutricionista e pega ali uma boa alimentação para você cuidar do seu corpo.
Assim como você faz várias coisas na sua vida que faz com que a sua vida seja saudável, o sexo é uma das caixinhas que faz também, não só a sua vida ser saudável, mas o seu relacionamento. Então eu sempre pergunto para os meus alunos e para os meus pacientes: como é que você tem dividido as caixinhas no seu relacionamento e as caixinhas na sua vida? A gente tem a caixinha da vida financeira, a gente tem a caixinha ali talvez dos filhos, se você tem filhos, a nossa caixinha da profissão, a nossa caixinha dos nossos parentes, a caixinha da família, a caixinha da saúde física, alimentação, uma série de coisas. Então a gente tem várias caixinhas e dentro dessas várias caixinhas a gente também precisa colocar a caixinha relação sexual. Então você precisa cuidar do seu aspecto sexual, porque cuidando da sua vida sexual, você cuida do seu relacionamento. Cuidando do seu relacionamento, você cuida da sua família. Cuidando da sua família, você cuida da instituição que Deus colocou nas suas mãos, que é exatamente isso. É a sua família, o seu vínculo familiar. Eu atendo muitas pessoas que são cristãs e essas pessoas sempre trazem para mim: Débora, eu gostaria muito de melhorar o meu relacionamento, mas eu não consigo ter e eu nunca encontrei informação de qualidade sobre vida sexual. Por isso eu já te convido a, se isso acontece com você, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me acompanhe nas redes sociais, porque toda semana tem vídeo novo sobre relacionamentos e sexualidade. E você vai descobrir um caminho, sim, para ter uma vida sexual completamente satisfatória, completamente feliz e completamente em paz no seu relacionamento e sendo um cristão. Fica aí o meu convite para você, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!